Olá, seja bem-vindo ao curso de matemática básico, onde eu quero demonstrar para vocês passo a passo, de maneira bem clara, bem tranquilo, todos os conceitos da matemática, que você possa utilizar esses conceitos no dia a dia e, além disso, te quebrar essa grande crença que a matemática é difícil, a matemática é para poucos. Mas a matemática está aí para ser acessível a qualquer pessoa. Eu sou Joaquim Joca, sou professor de matemática há muito tempo e venho tirando essas dúvidas, quebrando, matando esses dragões, matando esses fantasmas aí. E hoje eu trago para vocês aqui, como aula de demonstração, a aula 1 de porcentagem. Pessoal, porcentagem é o assunto que eu escolhi aqui para fazer a demonstração no curso como uma matéria que é do dia a dia. Todos os instantes, todos os momentos, nós utilizamos a matemática, porcentagem no nosso dia a dia. Então, vai cair muito em concurso, Enem, nos testes de escolas, em muitos os lugares. Por quê? Você vai numa loja, vai comprar um determinado objeto, tem lá um desconto, tem lá um acréscimo, a conta aumentou, teve um desconto, uma porcentagem. Então aqui nós vamos assim, passo a passo, bem devagar para você entender, para você ver que esse método de entender e fixar, olha, vai ser interessante para você. Então, vamos lá. Definição de porcentagem. É um número que eu represento por x com esse símbolo aqui que é de porcentagem. Esse símbolo, ele representa duas coisas para a gente. Primeiro, que é uma divisão, tá? Que é um número que está sendo colocado na forma de fração. E o detalhe, que até aqui tem essas duas bolinhas para lembrar que é uma divisão por 100. E esse tracinho aqui da divisão, olha aqui, olha, é o x, o traço da divisão por 100. Então é uma divisão do número por 100 partes. Então você pega um inteiro e divide aquele número em 100 partes e você pega uma quantidade. Qual é a quantidade que você vai pegar? X. Então este aqui, ó, é o símbolo da porcentagem, que na verdade nos remete à ideia de divisão, da forma de fração. Gente, o total é 100%. Tudo que a gente vai referir refere-se ao 100%, ao todo da coisa, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma barra de chocolate, a barra completa é 100%. E o que a gente vai pegar seria o x, que eu for dividir ela em 100 partes. Então, quando eu pego essa barra, divido ela em 100 partes, eu já entro na ideia de porcentagem, tá certo? Então, vamos aqui a alguns conceitos bem básicos, por exemplo. Como transformar 50% na forma de fração? O que você faz? Olha, lembrando, tem o 50, você coloca o 50 aqui e embaixo colocou o 100. Mas 50 não é a metade de 100. Então você imagina que eu tenho aqui uma peça que foi dividida em 100 partes. Mas 50 não é a metade, então é como se eu tivesse pegado aqui, na verdade eu peguei a metade, né? Então existe uma forma também de a gente representar, que é uma forma simplificada desse número. Então, primeiro, olha, eu posso simplificar esse zero com esse zero. Aí vai ficar o quê? Vai ficar o 5 sobre 10. E aí eu posso ainda dividir em cima e embaixo por 5. Em cima por 5 vai dar 1. Embaixo por 5 dá 2. Então, os 50% representa a metade de qualquer coisa. 50%, metade de qualquer coisa que você está querendo aí. Tá? Então, essa é a ideia. Se eu fosse você, dava um play agora. Eu vou até virar para cá, ó. É uma pausa, né? Você dá uma pausa aí e faz esses outros exercícios aqui. Depois dá um play e a gente continua. Você continua comigo aqui. Então, 20%. Como é que eu coloco 20%? 20% é 20 sobre 100. 20 sobre 100. Posso simplificar ainda? Posso, olha aqui, ó. Corto 0 com 0, fica 2 sobre 10. Simplifico por 2, vai dar o quê? 1/5. Então,
20% é 1/5. Imagine você tem uma peça lá e divide ela em 5 partes. Se você tira uma parte, você vai ter uma parte em 5, ou seja, 1/5 de tudo aqui. Então, 20% é 1/5 de tudo que você tem. Agora, em algumas situações, por exemplo, você vai comprar lá um objeto, né? E ele te dá 25% de desconto. Como é que é esse 25%? Quanto que você vai ter de desconto disso aqui? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 25 sobre 100. Posso dividir o cima e embaixo por 25? Posso. 25 dividido por 25 é 1. 100 dividido por 25 é 4. Porque, ó, 25 mais 25, 50, 75, 100. Então, é o quê? É 1/4. 25% é 1/4 daquilo que você quer. E 40%? Olha aqui, ó, 40% você vai colocar 40 sobre 100. Simplifica o zero, fica o quê? 4 sobre 10. 4 sobre 10 você divide por 2. Então aqui eu vou ter 2/5, ou seja, 40% é 2/5 daquilo que você tem. Entendeu a ideia? Entendeu aqui? Tá tranquilo, passo a passo, bem devagar, para você realmente absorver tudo. E 35%? 35% é 35 sobre 100. E aí nós vamos simplificar por quanto? Por 5. Por 5 aqui vai dar 7, aqui vai dar 20, ou seja, é 7/20. 35% é 7/20. E 10%, que também é muito utilizado, né? 10% é o quê? É 10 sobre 100. E 10 sobre 100, simplifica aqui, vai ficar 1/10. 10% é uma parte de 10. Entendeu? Uma parte de 10. 5%. 5 sobre 100. Aí eu posso simplificar por 5, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 20. Ou seja, uma parte em 20. E 1% é 1 sobre 100. Já está simplificado. É uma parte em 100 partes, entenderam? Então agora nós vamos ver algumas aplicações. Então vamos pensar em uma aplicação. Cálculo de X% de alguém, de alguma coisa, que normalmente a gente faz isso aí no dia a dia, né? Vamos supor que você tenha lá um objeto que custa R$200 e você recebe um desconto de 50%. Ou seja, metade de 200 é R$100, então 50% é 100, que nós já sabemos aí. Mas como que eu realizo esse cálculo? Então eu vou colocar aqui, esse dia aqui, ó, é muito utilizado como vezes, tá? Na matemática, a gente fala, ó, vezes, tá? Ele é o vezes. Então a gente substitui, vai ficar o seguinte, ó, 50 sobre 100 vezes 200. E aí eu venho com a ideia da simplificação. Você poderia fazer 50 vezes 200, depois dividido por 100. Mas a maneira prática, olha o que acontece. Corta, 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 corta. Então ficou 50 vezes 2, 100. Muitas vezes o aluno pode também fazer regra de 3, né? Como é que é essa regra de 3? Que 200 é 100%. E 50% é o meu X aqui. Só que nós aqui estamos de uma maneira, vamos utilizar isso de maneira prática, mais rápida, mais que você possa, mais assertiva. Então, toda vez que eu tiver 50% de alguma coisa, você substitui o de por vezes. Então, sugiro que agora dê uma pausa no vídeo, faça esses aqui e esses aqui, tá? E em seguida você me acompanha aqui que eu vou fazer também, tá certo? Aí você agora vai dar um play para a gente continuar. 20% de 300. O que eu faço? Vai ser 20 sobre 100 vezes 300. Simplifico 0 com 0, 0 com 0. Fica 20 vezes 3 dá o quê? 60. Que legal, né? Tá vendo? Bem prático. Agora 35% de 2.000. 35 sobre 100 vezes 2.000. Olha o que eu faço aqui. Simplifico 0 com 0. Vai ficar 35 vezes 20. 35 vezes 2, 70. Então aqui vai dar o quê? 700. Que chique, não é?
Então, agora aqui, ó, 25% de 64. Então, aqui nós temos 25% de 64. Então, é 25 sobre 100 vezes 64. Mas não deu para simplificar os zeros. Aí, o que você faz? Simplifica aqui o 25 com 100, que vai dar 1/4. Ou seja, 64 dividido por 4 dá 16. Ó. Então, 25% de 64 é 16. A outra opção, 8% de 200. Então, aqui ficou bem simples. Ó, 8 sobre 100 vezes 200. Simplifica 0 com 0. 8 vezes 2, o que dá? 16. Olha, 30% de 20% de 500. Você pode pegar 20% de 500, que dá 100. E 30% de 100 dá 30. Mas aqui nós vamos fazer direto. Ó. 30 sobre 100 vezes 20 sobre 100 vezes 500. E a gente corta aqui esses dois zeros com esses dois zeros aqui, esse zero com esse zero com esse. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Agora eu quero denotar para vocês aqui, colocar que algumas frações, algumas potências, a gente tem que decorar. Por exemplo, 50% é meio, 20% é 1/5, 25% é 1/4 e 10% é 1/10. Então essa aqui foi uma aula de demonstração de como que vai ser o nosso curso de matemática básico, explicado passo a passo, para você que possa bem tranquilo, no seu tempo, fazer o seu aprendizado cada vez maior, aumentar esse aprendizado em matemática e, olha, quebrar definitivamente essa crença que matemática é difícil. Porque se você vai entender, vai compreender e vai fixar tudo de uma maneira bem tranquila e simples, tá certo? Te aguardo no curso lá. Até mais!